Dando prosseguimento dos nossos estudos sobre os vários tipos de equação da reta, hoje a nossa aula é sobre a equação segmentária. Que tipo de equação é essa que parte de uma equação geral, ou de uma equação reduzida, ou de uma equação fundamental, para se encontrar essa equação que a gente chama de equação segmentária? Então veja, temos aqui a expressão geral, a equação segmentária é x sobre p mais y, mais, não esqueçam que tem um mais, y sobre q, isso aqui tudo igual a 1. Segundo membro igual a 1. Professor, olha aqui, gente, o que vocês têm que observar? Esse ponto, se essa distância da origem para cá é p, então aqui você vai ter p e 0. Se essa distância do ponto da origem para esse ponto do eixo do y é q, então esse ponto aqui que você tem é 0 e q. Então veja que aqui eu tenho um ponto 0 e q e aqui eu tenho p e 0. Para se encontrar a equação segmentária, você pega o x divide pelo valor do p e o y você divide pelo valor do q, isso tudo igual a 1. Então veja, o p e o q eles são segmentos, são os segmentos que normalmente chamamos segmento de reta, veja que é por isso que é segmentária. Eu tenho essa origem até esse ponto, é um segmento, segmento Q. Eu tenho a origem até esse ponto, segmento Q. Então é por isso que nós definimos como sendo a equação segmentária. Ela é determinada a partir de dois segmentos, definido um em cima do eixo do x e o outro em cima do eixo do y. E aí nesse caso, veja que eu tenho aqui o eixo x e o y como sendo os eixos pré-definidos como sendo o eixo do sistema cartesiano ortogonal. Então aqui na questão, dada a equação geral, veja que eu tenho uma reta R no exemplo, está pedindo o que na questão? Está pedindo a equação reduzida, veja que eu estou aproveitando sempre uma questão e partindo para pedir outra seguinte. Está pedindo a equação reduzida, aqui eu tenho a equação geral, aqui ela está na forma geral, pede a reduzida e pede a segmentária, que é justamente essa que nós temos aqui. Então vamos logo para a nossa primeira questão. A primeira questão que está pedindo na primeiro cálculo é a equação reduzida. Professor, como é que eu vou encontrar a reduzida a partir dessa geral? Simples, gente. Você pega a equação R, que é 4x menos 5y menos 20, isso aqui igual a 0. Você isola, não esqueçam disto. Equação reduzida, isolar y. Então aqui nesse caso ficaria menos 5y igual, esse que está mais, vem para cá menos 4x, e esse que está menos, vem para cá mais 40. Aliás, mais 40 não, desculpa, mais 20. Ainda estou com o pensamento na questão anterior, mais 20 na aula anterior. Nesse caso, vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Nesse caso ficaria 5y, isso aqui igual a 4x positivo, e aqui menos 20. O menos 1 multiplica por todos, fazendo a mudança de sinais de cada termo. Isolando o y, nós vamos ter menos 4x sobre quanto? Sobre 5. E o menos 20 dividido por quanto? Dividido por 5. Veja que aqui eu posso ir mais além, ficaria 4x sobre 5. E menos 20 dividido por 5 aqui vai dar 4. Eu tenho aqui o que nós definimos de equação reduzida. Olha a coisa interessante. Daqui pode-se pedir o coeficiente angular, o m. Quem é o coeficiente angular? É o que fica próximo de quem? Próximo do x. E o q, que é o coeficiente linear, é o termo independente. Nesse caso, o menos 4. Nesse caso, o nosso menos 4. Agora, vamos ver como nós vamos encontrar a nossa equação nesse caso. A equação que nós definimos como sendo, só um instantezinho aqui, como sendo a nossa equação segmentária. O segundo modo aqui no caso é equação segmentária, ou seja, a partir dos segmentos. Vamos ver como encontramos essas equações. Então vamos lá. Partindo da nossa equação geral, eu tenho a equação geral, só um instantezinho aqui, eu tenho ela aqui 4x menos 5y, isso aqui menos 20 igual a 0. A partir dessa equação geral, eu vou encontrar a minha equação segmentária. Como? Primeira coisa, no segundo membro tem que ter o número 1. Aqui eu tenho 0. O que eu vou fazer agora? Vou levar esse menos 20 para lá. Primeira coisa,
Passa o coeficiente, o termo independente para o segundo membro. Primeiro passo, 4x menos 5y, isso aqui tudo igual a 20, porque o zero não vai alterar nada. Como é que eu vou fazer para transformar isso aí, professor? Esse 20 aqui no 1 que tem aqui, o 1. Claro, para mim transformar 20 em 1, eu transformo dividindo tudo por 20, dividir tudo por 20. Se eu divido o 20 do segundo membro para encontrar 1 por 20, eu tenho que dividir todos os outros termos. Nesse caso, ficaria aqui, vamos simplificar, aqui vai ficar, vamos colocar 4x sobre 20, aqui nós vamos ter menos 5y, tudo isso aqui sobre 20, e 20 dividido por 20 nós vamos ter 1. Primeiro passo, encontrei o 1, encontrei o 1zinho aqui. Professor, veja que o x aqui ele tem 1 e o y ele tem mais 1. O x ele tem 1 e o y ele tem mais 1, professor. E aqui eu tenho o que, gente? Vejam, aqui eu tenho 4. Eu tenho 4 aqui e tenho menos 5 aqui. Eu tenho que ter 1 para o x e 1 positivo para o y. Vou dividir isso aqui tudo por 4, só um instantezinho. Vou dividir isso aqui tudo por 4. Se eu dividir em cima, eu tenho que dividir embaixo. Como é que eu faço para encontrar mais 1, professor? Divide isso aqui tudo por quanto? Por menos 5. E divide aqui embaixo também tudo por menos 5. Então aqui 4 dividido por 4 vai encontrar x. E 20 dividido por 4 você vai encontrar 5. Menos dividido por menos você vai encontrar mais. 5 por 5 você vai encontrar só um y. E 20 dividido por menos 5 você vai encontrar menos 4. Tudo isso aqui igual a quanto? Tudo isso aqui igual a 1. Nós temos aqui o que nós definimos de equação que? Equação que nós chamamos de equação segmentária. Professor, e se quiséssemos aqui desenhar o gráfico dessa equação? Simples, gente. Basta você fazer isso aqui. Já que cada elemento é um segmento, cada elemento é definido por segmento, você tem aqui o eixo do y e o eixo de quem? O eixo do x. Vou apagar aqui o eixo do y, do x, aliás, levar ele um pouquinho mais para cima. Aqui nós vamos ter o que agora? Veja, o P, ele está aonde? No eixo de quem? No eixo do x. O P, no nosso caso aqui, ele é 5. Então, nós vamos ter o nosso P igual a 5 aqui. A distância da origem para esse ponto aqui é o que nós chamamos de quê? Nós chamamos de P. E o P vale quanto? Ele vale 5. E o valor do Y, professor, que nesse caso é o quê? Ele é menos 4. Menos 4 é para a parte de baixo da origem aqui. Menos 4 aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de quê? A distância da origem para esse ponto aqui no eixo de quem? No eixo do Y. Não esqueçam disto. O Q, observe, só limpando aqui, o Q ele está no eixo do Y. Aí, como é que ficaria a reta, professor? É só você ligar agora só um instantezinho, é só você ligar esses pontos aqui que você vai encontrar o que nós definimos como sendo a reta segmentária dessa reta aqui, dessa reta R. Então veja, a equação segmentária, eu parto da equação reduzida ou da geral para encontrar a equação segmentária. Vamos agora para o nosso próximo tipo de equação, para fecharmos os tipos de reta. Chama-se equação paramétrica, depende de um parâmetro. Nós vimos a equação fundamental, a equação geral, a equação reduzida, a equação segmentária. Encerramos o nosso estudo sobre os tipos de equações da reta com a equação paramétrica. A equação ela está escrita em função de um parâmetro. Normalmente as questões trazem esse parâmetro em função de t. As variáveis x e y, aqui no caso, veja, eu tenho aqui as variáveis x e y, eles estão em função de um parâmetro t. E esse t nada mais é do que, gente, um número real. É um parâmetro como se fosse um número real. Dica, qual é a dica? Isolar, substituir e sumir com t. Sempre você tem que fazer isto para encontrar as equações geral, reduzida e segmentária. No nosso exemplo, dada a equação paramétrica de R, você tem aqui a reta R, e veja que o x está em função de t. Ó, x e y estão em função de t. X igual a t menos 2 sobre 3. E o y é igual a t sobre 4. Pede a equação reduzida e o coeficiente angular e o coeficiente linear.
Então eu vou encontrar a reduzida, automaticamente eu encontro o angular e o linear. Então o que diz aqui na dica? Na dica diz que você tem que isolar, substituir e sumir com o t. Então vamos lá, vamos pegar vamos nomear nossas equações. Aqui nós temos a equação número 1, aqui eu tenho a equação número 2. Na equação número 2, se você observar, está melhor de isolar o t. Isolar o t, y igual a t dividido por quanto? T dividido por 4. Se eu fizer o meu pelos extremos, você vai encontrar 1 vezes t, que é igual a t. 4 vezes y é igual a 4y. Então veja, o meu t, o meu parâmetro, t, ele é igual a 4y, na equação número 2. O que eu vou fazer agora? Olha o que diz, substituir. Então vamos agora, em 1, nós vamos substituir o nosso t. Nós temos x igual a t menos 2 sobre quanto? Sobre 3. Vamos substituir o t. Vamos pegar o t e vamos colocar ele nesse lugar que nós temos aqui. Então aqui vai ficar x menos, aliás, x igual, quem é o nosso t? 4y. Aí aqui vai ficar 4y, no lugar do t eu estou colocando o valor dele, menos 2, tudo isso aqui dividido por quanto? Por 3. Veja que agora, ó, sumir com t. Veja que aqui não tem mais um t. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o meio pelos extremos. Porque eu estou querendo aqui na questão é o valor de quem? Aliás, a equação reduzida. Então aqui vai ficar 1 vezes 4y menos 2 vai ficar 4y menos 2. Aqui você vai ter 3 vezes x, você vai ter 3x. Levando para cá, nós vamos ter 4y igual a 3x. Esse que está menos, como eu quero a reduzida, eu isolo o y, mais 2. Y vai ser igual a 3x dividido por quanto? Por 4. Mais 2 dividido por quem? Por 4 também. Está multiplicando, vai dividindo para o outro lado todos os termos. Y vai ser igual a 3x sobre 4, por quê? Eu repeti, porque aqui você tem que simplificar tudo por 2. Aqui vai dar 1 sobre 2. Veja, encontrei o que estava pedindo na questão. A equação reduzida da reta R. Eu quero agora o coeficiente angular. O angular, gente, ele nada mais é do que o que está próximo do x. Nesse caso é o termo que está próximo do x. Nesse caso aqui, 3/4. E o que é o coeficiente linear que ele está pedindo aqui na questão? Ele nada mais é do que o termo independente. Nesse caso aqui, o meio. Então veja que eu respondi a questão usando a equação paramétrica, encontrei a reduzida, isolei no caso especificamente que ele pede na dica que isole o t, substitua e desapareça com esse t. Encontrei aqui o que nós chamamos de equação reduzida da nossa reta. Na nossa próxima aula, vamos fechar tudo que tem a ver com o estudo da reta, esse tipo de equação da reta, com a resolução de exercício, para aprofundarmos e fecharmos de maneira bem melhor para o entendimento de vocês sobre os vários tipos de equação da reta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like, para que nosso canal cresça cada vez mais.